Ana, abaixa só um pouquinho o retorno e dá um pouquinho de ganho. João capítulo 4. Amém? Quem encontrar primeiro vai ganhar um castigo bom do meu pai. E quem encontrar por último vai ter que dar. Irmão. Amém? João capítulo 4. Ou melhor, João capítulo 3, 16 e João capítulo 4, versículo 10. Amém? Só um pouquinho mais de ganho aqui para mim, por favor. João 3, 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos dizer dois juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Vamos ler todos juntos, versículo 10. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Os irmãos podem se assentar, dando graças a Deus. Aleluia. Os irmãos hoje estão mais aí para trás, estão um pouco mais distantes hoje. Amém. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, e a Bíblia fala no capítulo 3 a respeito de uma conversa que Jesus tem com o mestre da lei chamado Nicodemos. A palavra do Senhor diz que Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, e ele foi de noite até Jesus falar com ele no secreto, porque entre aqueles que partilhavam da mesma posição e autoridade que Nicodemos, havia alguns que detestavam Jesus. E se Nicodemos demonstrasse em público que ele acreditasse em Jesus Cristo, ele poderia sofrer algumas punições, ele poderia sofrer até mesmo um afastamento de seus cargos e posições. Então ele vai à noite conversar com Jesus, e ele fala: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, curar um cego, curar um paralítico, expulsar demônios, o Senhor só faz isso se for o mestre vindo da parte de Deus, porque se não tiver poder e autoridade para realizar, o Senhor não conseguiria fazer. Então eu sei que o Senhor é vindo da parte de Deus, eu sei que Deus está contigo. E Jesus, ele começa a conversar com Nicodemos, e ele fala: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele conversa com Nicodemos de mestre para mestre, mas Nicodemos, ele não consegue entender muito bem a linguagem de Jesus. Tanto é que ele declara: como que pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele fica em dúvida, ele não entende aquilo que Jesus estava dizendo, mesmo sendo Nicodemos um mestre. Porque tem coisas que, para que a gente venha até a interpretação, não basta somente conhecer a letra, nós precisamos do Espírito que vivifica e que traz a interpretação espiritual daquilo que está por detrás da letra. É por isso que a Bíblia vai declarar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele começa a ter uma conversa com Nicodemos. Ele fala: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E ele começa a falar a respeito do reino dos céus, e Nicodemos declara: como pode ser isso? E Jesus responde para Nicodemos: você é mestre em Israel e não compreende coisas simples a respeito do reino dos céus? E aqui eu entendo, irmãos, que não basta ter cargo, não basta ter posição,
para nós entendermos sobre o céu, nós precisamos de intimidade com aquele que é dono dos céus, com aquele que é criador dos céus e da terra. Aleluia, não basta cargo, não basta somente estudo, nós precisamos de intimidade com Deus para saber interpretar determinadas coisas a respeito do reino dos céus. E nós percebemos aqui no capítulo de número 3, que Jesus ele não trata Nicodemos com preconceito, mas antes o recebe, mesmo sabendo que tinha que ser escondido. E a grande diferença de Jesus para as demais pessoas é que Jesus não fazia acepção de pessoas. Como assim? Assim como ele declara em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como ele declara essas palavras para alguém que tinha grande posição e autoridade, aqui no capítulo 4, ele fala com uma mulher desprezada pela sociedade, tendo que viver, aleluia, de uma forma discriminatória, pelo fato de seus pecados, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A mesma atenção que Jesus dá para o mestre da lei, ele dá para uma mulher julgada, para uma mulher isolada e para alguém que era samaritana. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: após a conversa, no capítulo 3, após os fariseus saberem que grandes multidões estavam seguindo a Jesus, e isso incomodar os fariseus, porque Jesus estava se tornando uma ameaça, mas isso é pregação para outro dia. Aqui no versículo 3 diz assim, que Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Jesus ele deixa a Judeia para ir para a Galileia, e havia dois caminhos para chegar até a Galileia. Havia um caminho que desviava de Samaria, e havia um caminho que passava por dentro de Samaria. E os judeus, eles não passavam por Samaria. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos pessoas sujas, pessoas incrédulas, pessoas que haviam deturpado a palavra, portanto, não eram dignas de atenção. Se um judeu pegasse na mão de um samaritano e soubesse que ele era samaritano, ele iria lavar as mãos, iria pedir perdão a Deus, porque tinha pegado na mão de um samaritano. Apesar de ter a mesma linhagem sanguínea, havia uma grande briga entre os judeus e os samaritanos. Então, ao invés dos judeus passarem por dentro, eles desviavam o caminho para nem mesmo conversar, para nem mesmo colocar os pés sobre a terra dos samaritanos, porque eles pensavam que eram homens que não eram dignos da presença deles. E a Bíblia diz no versículo 4 que, porém, para Jesus era-lhe necessário passar pela região de Samaria, porque quem decide quem é digno de salvação e quem não é digno de salvação não somos eu e você, mas sim Jesus Cristo. Quem decide quem deve e quem não deve ir para o céu não somos eu e você, mas sim Jesus Cristo. Tem pessoas que na visão humana, na ótica humana, não são merecedoras. Tem pessoas que nós pensamos não são dignas de salvação. Matou, estrupou, roubou, foram injustas, foram traidoras. Mas a palavra do Senhor diz em Salmos capítulo de número 113, versículo 7, que Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Jesus, Ele ama pessoas que estão no monturo. Jesus ama pessoas que estão em condições na qual todo mundo já abandonou e já rejeitou. Porque é nesse momento que as pessoas reconhecem as suas debilitações, as suas deficiências, a sua pequenez e a sua dependência do poder de Deus. Deus ama quando a gente se coloca na posição de dependência. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que um coração contrito e um espírito quebrantado o Senhor não desprezará. Riva cerca, e era-lhe necessário passar por Samaria. Os judeus
pensavam que não era digno nem de ter uma conversa com os samaritanos, e vice-versa. Mas para Jesus, eram pessoas que estavam precisando de salvação, eram pessoas que estavam precisando ouvir a palavra e adentrar ao reino dos céus. Quero falar algo para você nessa noite, e para mim também. Aleluia! Não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Não se engane com as aparências. Deva cega, porque naquele grande dia, muitas pessoas terão algumas surpresas, porque julgaram segundo a aparência e pensavam assim: esse aí deve ter intimidade com Deus, esse deve ter comunhão com o céu. Mas na verdade são pessoas que vivem de aparência, enquanto aquelas que aparentemente não merecem nada e não têm contato nenhum com o céu, são muitas das que mais têm intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Pode entrar aqui um juiz, pode entrar aqui um mendigo, pode entrar aqui um milionário, pode entrar aqui um bêbado. Deus, Ele oferece as mesmas oportunidades para todos, independente do passado, independente daquilo que tenha praticado. Deus oferece as mesmas oportunidades para todos. Aleluia! Tem gente que fala assim: ah, mas eu não tive as mesmas oportunidades que fulano, ah, eu não tive as mesmas oportunidades que Beltrano. Deus não me ama da mesma forma que ama fulano, Deus não me ama da mesma forma que ama os pastores. Deus ama todos igualmente. Deus dá oportunidade para todos de ter intimidade com Ele. Basta que a gente aproveite as oportunidades que Deus Ele está nos oferecendo. Rebaçu, você que entrou aqui nessa noite com esse sentimento de que ninguém te ama, de que ninguém se importa com você, há um Deus que está nos céus, que enviou seu único Filho por amor a você, e é graças a Ele que você está aqui, e é para você que Deus está te dando oportunidade nessa noite de ter intimidade com Ele. A palavra do Senhor diz, versículo 5: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José, e ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus ele sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Jesus, sendo filho de Deus, ele teve uma necessidade, ele se sentiu cansado, porque nós não somos super-homens e super-mulheres. Às vezes vamos ficar cansados, às vezes vamos até ficar desanimados, mas a Bíblia diz que até mesmo a hora em que Jesus chega e a situação na qual ele estava era um propósito de Deus, porque se ele não parasse junto ao poço, ele não teria um grande encontro com uma mulher, e não teria salvação sobre aquela cidade. Até aquilo que para você parece perda, até aquilo que para você parece problema e dificuldade, na verdade faz parte de um propósito do céu, faz parte de um projeto de Deus para a tua vida. Até mesmo aquela porta que se fechou, até mesmo aquela decepção que eu e você tivemos, faz parte do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, 28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, eu e você não somos frutos do acaso. A nossa vida, nada na nossa vida acontece por acaso. Não foi porque tinha que acontecer por vontade do destino, mas foi vontade soberana de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós precisamos entender que há um Deus que rege todas as coisas e que tem a história do universo na palma de suas mãos. Ele sabe do ontem, Ele sabe do hoje, Ele sabe do amanhã. Aquilo que você está passando não é para te matar, mas é para te fortalecer, e é para que salvação venha ser gerada através da sua vida. Levassur e Kamanai, grandes homens de Deus, eles foram forjados em lutas, sofrimentos, dificuldades, perseguições, calúnias, privações. Mas a palavra
bênção diz em Hebreus capítulo 11, que os grandes homens de Deus tiraram força da fraqueza. Na fraqueza, eles se tornaram fortes. Você tem que ser forte, eu tenho que ser forte. Nós não podemos se entregar para as dificuldades. Aleluia! Diga para o seu irmão ser forte e corajoso. Não se entregue. Aleluia! Não sei se eu vou suportar. Tire força da sua fraqueza. Eu lembro que quando eu servi no quartel, quando eu estava muito cansado, que eu olhava para os superiores e falava: eu estou cansado, eu não aguento mais essa corrida. Ele olhava para mim e falava: essa dor que você está sentindo é a fraqueza saindo do seu corpo. Continua. Aleluia! E muitas vezes é isso que acontece. A dor que a gente vai sentindo, o sofrimento que a gente vai passando, é a fraqueza. Na verdade, é a meninice, é o dengo saindo das nossas vidas e o poder de Deus nos fortalecendo. Porque quando a gente está fraco, é aí que o poder de Deus nos faz fortes. Será que você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus? E a Bíblia diz que era por volta de meio-dia. Jesus não estava de carro, não tinha ar-condicionado, estava um sol muito forte, ele estava cansado e estava com sede. Mas no versículo 7, está escrito assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Versículo 8: pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Ou seja, era o cenário perfeito para que Jesus pudesse evangelizar aquela mulher. Por quê? Como eu falei, havia um grande preconceito dos judeus em relação aos samaritanos e vice-versa. Eram povos inimigos. E era feio naquela época para um rabi, para um mestre, conversar com uma mulher. Inclusive os seus maridos, eles não conversavam com as suas mulheres em público, porque era feio para os homens. Então, se os discípulos estivessem perto de Jesus, eles poderiam escandalizar. Ou melhor, até mesmo eles falariam: não, deixa que eu vou pegar água para o Senhor, eu quero te servir. Então Jesus, ele prepara o cenário perfeito para poder falar com aquela mulher. Hoje pela manhã eu estava estudando a respeito de antropologia cultural, que para você evangelizar em determinados países e cidades, você tem que entender a cultura daquele lugar, porque caso contrário você pode até ser morto. Mas aqui no versículo de número 7, Jesus ele rompe com os paradigmas da cultura local. Porque acima da cultura está o Evangelho de Deus. Acima de costumes, de cultura, está o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas muitas vezes tentam moldar a cultura, tentam moldar o Evangelho da cultura, sendo que na verdade deve ser o contrário, o Evangelho que deve moldar a cultura. Nós não podemos ser corrompidos pela cultura mundana, pela cultura pecaminosa, pela cultura que nos revacerga, nos faz pecar, nos faz quebrar princípios bíblicos. Através do Evangelho nós devemos modificar essa cultura pecaminosa e trazer uma cultura espiritual, uma convivência no céu. Irmãos, a cultura ela é modificada através de interações sociais, ou seja, através do convívio. E Jesus ele não vai até os samaritanos para ser corrompido por eles. Como assim? Porque os samaritanos eles cultuavam a Deus somente no monte, e eles só acreditavam no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles desprezavam todos os livros proféticos, eles desprezavam Salmos, eles não acreditavam nesses outros livros. Mas Jesus ele não vai lá para ser corrompido, mas para evangelizar e para converter aquela mulher para o Evangelho. Diga para o seu irmão: não permita que a cultura do mundo contamine você. Mas, diga, mas faça com que o Evangelho transforme os ambientes. O Evangelho ele está acima de todas as coisas. Ah, mas eles têm uma cultura
casar com 15 mulheres, o apóstolo Paulo fala que o homem tenha uma mulher só, que o evangelho esteja acima da cultura, que a palavra do Senhor esteja acima, aleluia, de toda prática pecaminosa, de todo costume do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele fala com a mulher: dê-me um pouco de água. Se fosse aquele crente religioso, nem olhar para ela, ele fala: sangue de Jesus tem poder. Já viu que tem crente que não pode passar perto de alguém que está todo vestido de branco, aqueles enfeites de outras religiões, que fala assim: misericórdia, sai de perto dessa pessoa, não é verdade? Vou nem cumprimentar, vai que eu pego seta. Tem gente que é assim. Ah, meu Deus, sangue e fogo, e escandaliza. Mas Jesus não. Ele começa a criar um diálogo com aquela mulher. E a Bíblia diz no versículo de número 8, 9: e então a mulher samaritana, ela pergunta a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Como que você, sendo um homem e um judeu, vem pedir água para mim, que sou uma samaritana? Tem gente que pensa assim: nossa, ela ficou com vergonha. Não, ela deu uma resposta ríspida em Jesus. Ela falou: você é um homem frouxo e um judeu paspalho, porque veio falar comigo. É isso que ela quis dizer. Você está quebrando todos os protocolos. Você por acaso tem algum problema de cabeça? Mas Jesus, quando ele ouve essa resposta, veja bem, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, porque havia rixa. Mas no versículo 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. É como se fosse, irmãos, é como se a Aparecida fosse aquela mulher milionária, tivesse 10 milhões na conta, mas aí de repente os cartões dela ficou em casa, ela esqueceu o dinheiro em casa, está sem celular. Está sem celular, nem Aparecida. Aparecida não tem celular, para quem não sabe. Está sem celular. Aparecida poderia, sendo Jesus, orar e aparecer tudo na hora. A água vinha, não é verdade? Mas aí ela decide pedir para o Maílson: Maílson, você tem por acaso 10 reais para me emprestar? E aí o Maílson olha para ele e fala assim: olha, como é que você vai pedir 10 reais para mim? Sendo que ele não sabe que ela tem muito mais do que ele pensa ou imagina. E se ele ajudá-la, ele vai receber muito mais em troca, porque ela é milionária. Jesus está pedindo um simples favor para aquela mulher, e ela é ríspida, e ele fala assim: ó, se você soubesse quem sou eu, era você que me pediria água, porque eu tenho uma fonte inesgotável. Deus, irmãos, ele pede pequenas coisas para nós, e em troca ele oferece muito mais para as nossas vidas. Deus fala a respeito do dízimo, mas ele diz assim: ó, se você dizimar, eu tenho o melhor da terra para vocês. Deus fala sobre obedecer, mas ele diz assim: ó, se vocês obedecerem, eu tenho vida eterna para vocês. Irmãos, Deus tem muito mais do que nós pensamos ou imaginamos para nos oferecer, para nos dar, para nos recompensar. Aquilo que Deus nos pede, comparado àquilo que Ele nos deu, não é nada. Tudo aquilo que nós fizermos para Deus, comparado com o sacrifício de Jesus na cruz, não é nada. É pouco. E para o culto, pouquíssimo. Fazer 7 dias de jejum, pouquíssimo, comparado com o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Deplacéria. Então Deus, ele nos pede muito pouco, mas em troca ele tem muito mais para nos oferecer. Mas aquela mulher ainda não havia entendido o que Jesus estava querendo dizer. Assim como Nicodemos, que era o mestre, aquela mulher samaritana também não entendeu. Mas a palavra do Senhor diz que assim como ele explica a Nicodemos, ele também explica para aquela mulher o sentido da palavra e aquilo que ele queria dizer. E eu volto a falar: Deus, ele não faz acepção de pessoas. E se nós dermos oportunidades para Jesus, ele vem, ele tira dos nossos olhos toda venda e fala para nós os mistérios mais profundos da humanidade. A Bíblia diz que quando ele responde,
se você conhecesse o dom de Deus, quem sou eu? Que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água viva. Ao que a mulher responde: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Ela começa a naturalizar aquilo que é espiritual. Mas Jesus responde: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela responde: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. E então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. A palavra do Senhor diz, irmãos, que dentro desse assunto ela começa a naturalizar o que é espiritual. Jesus ele volta a explicar a respeito do Espírito Santo que viria a ser derramado sobre toda a humanidade. Mas a palavra do Senhor diz que ela fala novamente, naturalizando: mas Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede e venha aqui buscá-la. Porque muitas vezes nós entendemos ao contrário do que Deus está nos dizendo. Deus fala sobre prosperidade e nós pensamos que vamos ficar ricos. Deus fala sobre vitórias e nós pensamos que não vamos mais ter luta. Sendo que prosperidade não é necessariamente ficar rico. Prosperidade é não ter falta de nada e se contentar com aquilo que Deus está te dando. Ter uma vida de vitória significa não morrer, não padecer nas lutas e não ter a sua alma indo para o inferno. E Jesus fala: então vai lá e chama o seu marido. Porque como ela não está entendendo quem Jesus é, ele resolve dessa forma falar a respeito da própria vida dela. Ela fala: não tem. E ele responde: dissertes bem, pois tiveste 5, e esse que você tem não pertence a você. Ele fala: você não está entendendo quem eu sou, agora eu vou te mostrar que eu sou um profeta, que eu sei da tua vida, eu conheço o seu passado, e eu sei o que você precisa para ter um futuro de vitória. Disseste bem. Aí ela responde: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Olha o diálogo que Jesus tem com aquela mulher. Ela começa primeiro zombando, sendo rude com Jesus, mas no versículo 19 ela reconhece que Jesus é um profeta. Quando nós estamos orientados pelo Espírito Santo de Deus, Deus tem o poder de transformar a percepção do que as pessoas pensam e transformar até mesmo a imagem que elas têm a nosso respeito e a respeito do Evangelho. Decavassúria. Então, irmãos, a Bíblia diz que ela fala a respeito da adoração. Olha, os nossos antepassados adoravam no monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus responde: já estou quase encerrando a administração, porque o tempo hoje está bem corrido. Essa palavra a gente poderia ficar falando sobre ela horas e horas. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai, mas vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 25, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E então Jesus disse:
eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus, além de abrir os olhos para aquela mulher, falar sobre quem ele era, ele fala a respeito da verdadeira adoração. Irmãos, esse é um dos textos mais ricos da Bíblia Sagrada. E fala assim, vocês adoram que vocês não conhecem, porque vocês não leem a palavra. Vocês só acreditam no Pentateuco. E para adorar a Deus, é necessário em espírito, ou seja, em entusiasmo, com vontade. Mas não basta ter entusiasmo, tem que ser em verdade. Tem que ser de acordo com o que a palavra de Deus diz. Mas Jesus, ele fala que o que importa na verdade não é o lugar, não é o monte, não é o templo. O que importa é que a adoração seja em espírito e em verdade. Na igreja, adorando em espírito e em verdade. Na minha casa, adorando em espírito e em verdade. No meu trabalho, nos meus estudos, adorando a Deus em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor diz, olha, eu sei que vai vir o Messias, ele declara, e Jesus fala, eu sou o Messias que estou falando com você. Então o fato daquela mulher contar a verdade para Jesus e ser evangelizada com ele, fez com que ela mudasse a percepção. Primeiro, ela é rude com ele, depois ela reconhece que ele é um profeta, e depois ela vê que ele é o Messias. Porque conforme a gente vai avançando na intimidade com o Senhor, nós vamos vendo quem Ele é e quem nós somos, que nós somos dependentes do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que os discípulos chegam, eles ficam escandalizados por Jesus estar falando com a mulher, mas não falam nada, porque Jesus estava trabalhando na religiosidade deles e falando, é para isso que eu chamei vocês, para quebrar paradigmas, para quebrar protocolos, para salvar almas e para adorar a meu Pai em espírito e em verdade. Porque quem crê em mim, rios de água viva vão jorrar do seu coração. Fique de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, meu Pai, Tu és a nossa fonte inesgotável. Senhor, Tu és aquele que não tem somente, aleluia, água que mata a nossa sede física, mas Tu és a fonte, aleluia, que mata a nossa sede espiritual. Tu és aquele, meu Pai, que tem para nós a vida eterna. Tu és aquele que tem a solução de todos os nossos problemas. Tu não és, meu Pai, somente um evangelista, somente um profeta. Tu és o Messias, aquele que cumpriu, aleluia, receba todos os ministérios com excelência. E meu Pai, eu te peço que o Senhor possa derramar dessa fonte de água viva sobre as nossas vidas, que o Senhor possa despertar no interior de cada um, aleluia, receba o dom de Deus, e que nós possamos caminhar firmes no teu propósito do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já sabe quais em força. Que Deus abençoe a igreja.